Bem-vindo ao primeiro episódio do quadro Pelo Mundo. Meu nome é Gabriel e o país escolhido de hoje foi o México. Lar dos tacos, tequila, todo mundo conhece um pouco sobre eles, porém ele vai muito além desses estereótipos. Com sua cultura mesoamericana, tradições e uma beleza única e natural. Sua origem muitas das vezes é confundida com a história da humanidade, com suas civilizações antigas, que são maias, astecas e os olmecas. Claro que essas civilizações possuíam características diferentes, porém algo em comum entre todas elas são as construções de ruínas históricas. Sua origem se deu em 1519, com a colonização dos espanhóis, onde aniquilaram todas as civilizações antigas. Entretanto, grande parte dessas civilizações não lutaram contra Hernán Cortés, porque eles achavam que os espanhóis foram enviados pelos deuses para salvar essas civilizações. Porém, eles mal sabiam que os espanhóis foram atrás só de pedras preciosas. No entanto, a civilização maia desapareceu após a chegada dos espanhóis, e nada se sabe o que aconteceu nesse desaparecimento. Depois de muito tempo, o México se tornou independente em 1810. Em 1824, é criado os Estados Unidos Mexicanos. Entre 1846 e 1848, teve a Guerra Mexicana-América, onde o México perdeu 50% de suas terras. Entretudo, os motivos dessa guerra para os Estados Unidos foram uma pressão migratória, a necessidade de novos territórios e a potências riquezas da Califórnia. Essa guerra acabou em 1848, com a declaração de um tratado onde o México cedia metade de seu território por um pagamento de 15 milhões de dólares. O México possui extremos sociais muito grandes, com uma classe média limitada e com um quadro de elite para o outro, e uma massa pobre rural pelo outro, gerando assim várias revoluções. Uma delas é a Revolução Mexicana, que possibilitou a reforma agrária, reconhecimento de direitos indígenas sobre terras ancestrais, a criação do salário mínimo e a jornada de trabalho de 8 horas e a separação definitiva entre Estado e Igreja. Já falando de sua política, o atual presidente do México é o André Emanuel Lopes. Desde 2018, os dois últimos presidentes foram Felipe Calderón, de 2006 até 2012, e Henrique Pena Nieto, de 2012 até 2018. A sua moeda é o peso. O peso é utilizado em quase todos os países da América Central e Latina e é a 13ª mais comercializada. Um peso mexicano equivale a 0,26 reais. Partindo agora para suas variantes linguísticas, como vocês sabem, no México vive 100 milhões de pessoas. Claro que a maioria domina o espanhol como sua língua oficial, porém, muitas pessoas ainda falam outras línguas indígenas, como Nahuatl, Yucateque, Mixteco, Otomi e Xol, e muitas outras. Há um total de 62 línguas nacionais reconhecidas no México. A cultura mexicana é marcada pela influência de alguns povos pré-colombianos e de espanhóis. Ela tem origem milenar e é muito rica e diversa. Sofreu a influência de vários povos. Alguns tipos de tradições culturais são: Dia de Virgem Guadalupe. Em 12 de dezembro, a data que milhares de pessoas aproveitam para adorar a imagem na Santa Basílica de Guadalupe, no norte da cidade do México. Pinhata. Em aniversário de crianças, Natal ou alguma celebração importante, costumam bater em pinhata, uma estrela de 5 pontas ou com algum outro formato feita com papel machê. Utilizam um bastão de madeira até quebrar o objeto e enche ela com doces. Comidas. Várias comidas diferentes, praticamente todas são pimentadas ou com limão.
As mais conhecidas são guacamole, os burritos, os nachos e os tacos. Lowrider. E por último, não é bem uma tradição cultural, mas são bastante conhecidas. Os lowriders são carros que têm uma pintura diferenciada e uma suspensão hidráulica que fazem eles pular. Essa cultura começou no México por volta dos anos 60, quando os mexicanos iam na divisa da fronteira, principalmente em San Diego, nos Estados Unidos, e compravam carros americanos sucateados e levavam para o México. Hoje em dia essa cultura se espalhou pelo mundo inteiro. Falando agora das suas músicas, temos tipos de músicas que são os mariachis, huastecos, o nortenoso huastecos, entre outros. Porém, a gente vai falar só sobre esses três que são os mais populares. Começando com os mariachis, que eu tenho certeza que todo mundo já viu em alguma cena de filme ou em alguma representação audiovisual do México. Eles são praticamente um grupo formado por 5 músicos que se apresentam vestidos de roupas típicas da localidade rural do México. O norteno é um conjunto musical que faz parte do folclore mexicano, que é composto de acordeão, contrabaixo, bateria e baixo sexto. Já o son jarocho é uma música popular mexicana que mistura versos de humor aliado com temas como por exemplo o amor, natureza e outros. Ele é tocado por um conjunto musical que utiliza os instrumentos a jarana, requinto, jarocho, a harpa, jarocha, lena, quincha e quiro. Por fim, ainda falando de músicas, vamos falar de um cantor, uma cantora na real, mexicana, que com certeza, falando por nome, ninguém lembra, que é a Anaí. Porém, ela participou da novela Rebeldes, atualmente ela tem 37 anos e tem 2 filhos, e ela ainda continua sua vida de atriz e cantora. Por fim, as curiosidades deste país tão rico em cultura. Dia dos Mortos. Este feriado é em 2 de novembro, já é marcado como a cara do México, que mesmo em situações difíceis, há uma celebração da morte que veio de origem indígena e serve como honra para as pessoas falecidas, que muitas das vezes é retratado em jogos e filmes, como Viva la Festa e Tomb Raider Shadow. Segundo maior PIB. O México possui o segundo maior PIB da América Latina, com uma base industrial dinâmica. Capital mais antiga. Ele tem a capital mais antiga. Isso é, no ano de 1519, quando o espanhol Hernán Cortés chegou onde hoje é a capital mexicana, ela já era considerada como a maior capital do planeta. Nessa época, a cidade do México chamava-se Tenochtitlan e era a capital do Império Azteca. A comida mexicana é considerada um patrimônio da humanidade. O México é um país com uma riqueza cultural e gastronômica incomparável com o resto do mundo, e é por isso que a comida mexicana foi nomeada pela Unesco como patrimônio cultural e imaterial da humanidade, como por exemplo os tacos, os burritos, nachos e a famosa guacamole. Contudo, o verdadeiro sabor dessa culinária tão rica pode ser apreciado e degustado pessoalmente aqui no nosso país. Ainda falando de suas comidas, elas são extremamente bem temperadas, tendo assim molhos de pimentas muito fortes e existindo 140 variedades de pimentas.